E aí, pessoal, tudo pronto pra gente mergulhar de cabeça em mais um Deep Dive. Hoje a gente vai tentar desvendar a situação da Síria, sabe? Depois da queda do Assad. Mas, principalmente, a gente vai focar num grupo que, apesar de ser super importante ali, às vezes fica meio de escanteio. Os curdos. A Síria hoje é tipo um daqueles quebra-cabeças geopolíticos, sabe? E pra entender como as peças se encaixam, a gente precisa conhecer a história dos curdos e o que eles querem. E pra gente conseguir navegar nesse labirinto, a gente vai usar um relatório da Deutsche Welle em vídeo que mostra bastante coisa sobre o passado e presente dos curdos na região. A pergunta que fica é: você sabe mesmo quem são os curdos e qual a importância deles no conflito sírio? Essa é a questão. Muita gente já ouviu falar, mas sem saber direito a história deles, as lutas, as relações complicadas com os outros países da região. E pra gente desvendar esse mistério, a gente vai fazer um panorama histórico, mergulhar no papel deles na luta contra o ISIS e ver como essa coisa da autonomia deles se encaixa com todos os desafios que eles enfrentam, principalmente com a Turquia. Bora começar do básico, então. Quem são os curdos? Eles são considerados a maior nação sem Estado do mundo, com uma população, imagina, entre 30 e 40 milhões de pessoas. Oh, é muita gente. Espalhados pela Turquia, Síria, Iraque, Irã, mas a maioria está na Turquia. Uma galera enorme, espalhada por vários países. Essa divisão toda deve dificultar essa busca por um Estado próprio, né? Total. A questão curda, como chamam, é basicamente esse desejo de ter um Estado independente, o que causa atrito com vários governos há muito tempo. Um exemplo disso é o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta por autonomia na Turquia desde 1984. Falando em autonomia, como isso funcionava na Síria com Assad no poder? Olha, com Assad, os curdos sírios eram reprimidos, sem direitos básicos, tipo falar a língua deles ou ter cidadania. Uma situação tensa, sabe? Eles buscando espaço num sistema que não dava espaço para eles. Nossa, que situação. E aí, com a Guerra Civil, como que isso impactou a vida dos curdos? A Guerra Civil, apesar de toda a tragédia, acabou abrindo um espaço, sabe? Com Assad mais fraco, os curdos conseguiram controlar uns territórios no nordeste do país, o que mudou o jogo na região. Uma mudança e tanto. E aí surgiram os grupos armados curdos, né? Sim, as Unidades de Proteção Popular, o IEPG, e as Forças Democráticas Sírias, o SDF. Essas milícias lideradas por curdos foram essenciais na luta contra o ISIS, mostrando para o mundo a força e a organização deles. Ou seja, além de lutar pelos próprios direitos, eles foram para a linha de frente contra o terrorismo, ganhando reconhecimento internacional, né? Exatamente. E com o controle do território, eles criaram uma região autônoma, a Administração Autônoma do Norte e Leste da Síria, que também chamam de Rojava, um experimento político que chama atenção tanto pelas conquistas quanto pelas contradições. Um laboratório político no meio de um caos. E como funciona essa região autônoma? Que sistema de governo é esse em Rojava? Eles implementaram o confederalismo democrático, um modelo que dá prioridade para a governança local, democracia direta e igualdade de gênero, bem diferente dos sistemas centralizados que dominam a região. Parece bem progressista. Mas como em qualquer sistema, devem ter desafios, né? Com certeza. Apesar dos avanços, tem gente que critica, apontando para tendências autoritárias e falta de transparência. E nenhum sistema é perfeito. E, economicamente, qual a importância da região controlada pelos curdos? A região curda na Síria tem a maioria das reservas de petróleo e gás do país, o que dá a eles um poder enorme, principalmente com a reconstrução e a disputa por influência. Caramba, petróleo é poder. Mas esse poder também gera problemas, né? Sem dúvida, isso os torna a peça-chave em qualquer negociação sobre a Síria, mas também os coloca na mira de quem cobiça essa riqueza. Aí entram as relações geopolíticas da região. E os outros países, como veem essa autonomia? A Turquia, por exemplo, é totalmente contra, com medo de que isso influencie os curdos dentro da Turquia a buscar separação. Turquia, aliada dos EUA, mas em conflito com os curdos. Complicado, né? E a Turquia apoia o Exército Nacional Sírio, milícias que lutam contra as STF, as forças curdas. Os EUA se veem num dilema. Apoiam a Turquia na OTAN e os curdos na luta contra o ISIS. Uma corda bamba. Os EUA estão numa sinuca de bico. E a chegada do Trump, que falou em tirar as tropas da Síria, piora tudo, né? Imagina o impacto disso para os curdos. Sem os EUA, eles ficariam vulneráveis a uma ofensiva turca em grande escala, um golpe no projeto deles, colocando em risco tudo o que conquistaram. E o futuro da Síria nesse cenário? Um país dividido, com vários grupos querendo o poder e a sombra da intervenção estrangeira perando no ar. Reconstruir a Síria vai ser um desafio enorme. O país está em pedaços, com cada um querendo impor sua visão. E a questão curda é uma das peças-chave nesse quebra-cabeça. A questão curda é um nó que precisa ser desatado para ter paz na Síria. Encontrar uma solução que dê autonomia aos curdos, mas que também garanta estabilidade, vai ser um teste para a diplomacia internacional. A Síria tem um longo caminho pela frente. E os curdos, com certeza, vão ter um papel importante nisso, seja qual for o final. Com certeza. O futuro da Síria e dos curdos estão entrelaçados.
Resta saber se eles vão conseguir o que querem no meio de tantos interesses e jogos de poder. E para a gente fechar a primeira parte do nosso Deep Dive, fica a pergunta: será que os curdos vão conseguir essa autonomia numa futura Síria? Ou serão vítimas das brigas de poder e das alianças que mudam o tempo todo? A gente volta já para a segunda parte, onde vamos aprofundar ainda mais nesse tema. Bom, a gente viu que a situação dos curdos na Síria é bem complicada, né? Eles são aliados importantes, mas ao mesmo tempo são vistos como ameaça. Depende de quem está olhando. Parece que eles estão num jogo de xadrez, onde qualquer passo em falso pode ter consequências sérias, né? E nesse jogo, quem são os principais jogadores e o que cada um quer? De um lado, temos os curdos, que conseguiram um pouco de autonomia no meio da guerra, mas ainda lutam por reconhecimento internacional e segurança para o seu povo. E essa busca por segurança coloca eles em rota de colisão com a Turquia, né? A Turquia vê a ascensão dos curdos na Síria como uma ameaça para sua integridade territorial. Exatamente. A Turquia não aceita essa ideia de uma região autônoma curda na Síria. Eles têm medo que isso encoraje os curdos dentro da Turquia a buscarem a separação, colocando em risco a unidade do país. E a gente vê essa preocupação da Turquia se transformando em ações como apoio a grupos armados que lutam contra os curdos na Síria. E os EUA, como ficam nessa história, tem que equilibrar a relação com a Turquia e com os curdos, né? Pois é, os EUA se veem num beco sem saída. De um lado, a Turquia é um membro importante da OTAN, um aliado estratégico numa região instável. De outro, os curdos foram essenciais na luta contra o Estado Islâmico, mostrando coragem e eficiência nos combates. Parece que os EUA estão pisando em ovos, tentando agradar os dois lados. Uma situação que exige jogo de cintura e, ao mesmo tempo, firmeza na defesa dos seus interesses. Com certeza. E para piorar, a gente tem a imprevisibilidade do Trump, que já falou em tirar as tropas americanas da Síria. E se os EUAs saírem, os curdos vão ficar em maus lençóis, né? Sem a proteção americana, ficariam vulneráveis à Turquia e a outros grupos armados. A saída dos EUA da Síria pode causar um efeito dominó, com consequências imprevisíveis para a região inteira. A Turquia, sem os EUA segurar, poderia partir para cima dos curdos com tudo, tentando acabar com qualquer chance de autonomia curda na fronteira. Seria um desastre, com risco de reacender a guerra com ainda mais força. E os EUA, saindo da jogada, perderiam toda a influência sobre o futuro da Síria, deixando caminho livre para a Rússia, Irã e outros. É um cenário bem preocupante que coloca em risco a estabilidade da região. A comunidade internacional precisa agir para evitar que a Síria mergulhe num novo ciclo de violência e caos. Mas, além da pressão diplomática, o que mais pode ser feito para proteger os curdos e garantir os direitos deles? É difícil encontrar uma solução que agrade a todos, né? Uma opção seria criar uma zona de exclusão aérea no norte da Síria, impedindo ataques aéreos da Turquia contra os curdos. Mas, para isso, as grandes potências teriam que entrar num acordo, o que parece bem improvável agora. Parece que a geopolítica internacional é como um jogo de xadrez, né? Cada movimento é calculado para dar vantagem a um dos jogadores. E nesse jogo, os interesses dos povos acabam ficando em segundo plano. É verdade. Mas a gente não pode esquecer que, por trás das peças do tabuleiro, existem pessoas de verdade. O destino dos curdos, assim como de milhões de sírios, depende das decisões que serão tomadas nos próximos anos. Decisões que vão moldar o futuro da Síria e da região como um todo. Mas, saindo um pouco desse jogo de xadrez, vamos voltar a falar do modelo de governo curdo, que, como a gente viu, é bem diferente, com foco na democracia direta, igualdade de gênero e sustentabilidade. É um modelo em construção, mas que já mostra resultados. As mulheres, por exemplo, ocupam cargos de liderança em todos os níveis da administração, o que é uma mudança radical numa região dominada pelo machismo. É inspirador ver as mulheres curdas assumindo esse papel de protagonismo na construção de uma nova sociedade. Mas esse modelo, por mais inovador que seja, também recebe críticas, né? Sim, tem gente que critica, falando que o sistema é autoritário e que falta transparência nas decisões. É importante lembrar que nenhum sistema político é perfeito e o modelo curdo ainda está em desenvolvimento. Mas o que realmente diferencia esse modelo dos outros grupos que lutam pelo poder na Síria, o que o torna tão singular. O modelo curdo busca uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, com participação popular e descentralização do poder. Eles querem romper com as estruturas tradicionais de poder e promover a paz entre diferentes grupos étnicos e religiosos. É um projeto ambicioso, que enfrenta muitos obstáculos. Mas como eles sustentam economicamente essa região autônoma? De onde vem o dinheiro para bancar essa experiência? A região controlada pelos curdos tem reservas de petróleo e gás, que garantem uma renda para a administração autônoma. Eles também investem em agricultura sustentável e pequenas empresas, buscando diversificar a economia local. Então eles estão construindo um modelo que busca unir crescimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Se der certo,
pode servir de exemplo para outras regiões do mundo com problemas parecidos. Sem dúvida. A experiência curda, mesmo com todas as dificuldades, mostra que é possível construir um futuro diferente, baseado na cooperação, solidariedade e respeito à diversidade. Uma mensagem de esperança num cenário tão violento e incerto. Mas será que essa experiência vai sobreviver a tantos desafios? A autonomia curda na Síria está fadada ao fracasso ou pode ser um modelo a ser seguido? É difícil prever o futuro, mas uma coisa é certa. A luta dos curdos sírios já deixou sua marca na história. Eles mostraram para o mundo que é possível resistir, construir uma sociedade mais justa e lutar por um futuro melhor, mesmo com todas as dificuldades. Uma lição de coragem e perseverança que vai além das fronteiras da Síria. E para os curdos que vivem em outros países, qual o impacto dessa experiência na Síria? Será que isso pode inspirar novos movimentos por autonomia e reconhecimento? Com certeza. A experiência curda na Síria tem inspirado curdos na Turquia, Iraque e outros países a lutar por seus direitos. O modelo de autonomia, com foco na democracia, igualdade e sustentabilidade, se tornou referência para outros movimentos que lutam por autonomia e autodeterminação. Ou seja, mesmo que a autonomia curda na Síria não resista, a influência deles já se espalhou, inspirando outros povos a buscarem um futuro mais justo e livre. Mas ainda tem muito para falar sobre a questão curda. A gente volta na terceira e última parte do nosso Deep Dive, onde vamos analisar o papel das mulheres na sociedade curda e as perspectivas para o futuro. Até já. É incrível como os curdos, mesmo com tanta guerra e conflito, conseguem ter esperança e construir uma sociedade diferente, sabe? Quebrando as estruturas de poder que a gente conhece. E essa busca por justiça e igualdade aparece no papel importante que as mulheres têm na sociedade curda, né? Isso chamou a atenção durante o nosso Deep Dive. Totalmente. As mulheres curdas têm sido protagonistas na luta por autonomia e reconhecimento, desafiando tudo numa região marcada pelo machismo. Elas participam das milícias, lutam contra o Estado Islâmico e ocupam cargos de liderança em todos os níveis. E essa participação, tanto na política quanto na luta armada, é algo novo na região. Deve ter causado reações bem diferentes de apoio e de oposição. Claro, a postura dos curdos sobre a igualdade de gênero causa admiração e, ao mesmo tempo, resistência. Tem gente que admira a coragem das mulheres curdas, vendo nelas um exemplo. E tem aqueles que se sentem ameaçados por essa mudança, principalmente os grupos mais conservadores. Mudar as coisas nem sempre é fácil, ainda mais quando mexe com tradições. E como os curdos lidam com essa resistência? Buscam o diálogo ou seguem em frente, não importa o que os outros digam. Eles se mantêm firmes no propósito deles, mostrando na prática que a igualdade de gênero não é só uma questão de justiça social, mas algo importante para construir uma sociedade mais forte. A igualdade de gênero deixa de ser só um discurso e vira uma ferramenta para melhorar a sociedade. E além da igualdade, o que mais se destaca no modelo curdo? O que faz tão diferente? O compromisso com a democracia direta, a sustentabilidade e a paz entre diferentes grupos étnicos e religiosos são valores centrais na experiência curda na Síria. Eles querem uma sociedade plural, democrática, que respeite as diferenças e promova o diálogo entre culturas. Um projeto ambicioso e desafiador, ainda mais a Síria. Mas, com tantos obstáculos, qual a chance de sucesso? Essa utopia curda pode virar realidade. Os curdos sabem que o caminho é longo, mas eles estão determinados a lutar pelos seus ideais e construir um futuro melhor. Eles acreditam na força do seu povo e na capacidade de superar os desafios. E a comunidade internacional, como pode ajudar esse projeto a se concretizar? Qual o papel das grandes potências nesse jogo todo? A comunidade internacional precisa reconhecer o que os curdos querem e apoiar a paz na Síria. Uma paz que respeite os direitos de todos os grupos, incluindo os curdos. E isso significa pressionar a Turquia a parar com os ataques contra os curdos. Não é fácil, né? Tem muitos interesses em jogo. Sim, a comunidade internacional precisa usar sua influência para mostrar para a Turquia que a violência não é a solução. O diálogo e a busca por soluções pacíficas que respeitem os direitos de todos são a única saída. Além da Turquia, que outros desafios os curdos enfrentam para conseguir sua autonomia? Reconstruir tudo que foi destruído pela guerra, desenvolver uma economia forte e garantir a segurança num ambiente ainda instável são alguns dos desafios. Eles precisam mostrar que conseguem administrar o território, cuidar da população e se defender de ameaças. A luta deles vai além do campo de batalha, né? Eles precisam vencer a batalha pela reconstrução e pelo desenvolvimento, criando um Estado que funcione. É isso aí. Construir uma sociedade autônoma exige um esforço em várias áreas: política, econômica, social e cultural. Os curdos precisam mostrar para o mundo que são capazes de governar, construir uma sociedade justa e contribuir para a paz na região. Para a gente encerrar nosso deep dive na questão curda, a pergunta: o que a gente pode aprender com essa experiência? Que lições a gente tira, pensando não só na Síria? A experiência curda mostra que é possível construir uma sociedade justa, igualitária e democrática, mesmo no meio da guerra. A luta deles é um exemplo de coragem que nos inspira a buscar um mundo melhor.
que essa mensagem de esperança se espalhe por todo o mundo, inspirando a construção de um futuro mais justo e pacífico para todos. E assim a gente termina nosso mergulho na questão kurda na Síria, com certeza de que aprendemos muito com a história e a luta desse povo. Até a próxima.